Bora falar de algo completamente contraintuitivo também. Não é a empresa que paga o seu salário. Como assim, Verônica? Vou repetir. Não é a empresa que paga o seu salário. Quem paga o seu salário é o cliente. A empresa só administra o dinheiro. Vou repetir, porque isso é importante. Não é a empresa que paga o seu salário. Quem paga o seu salário é o cliente. A empresa só administra o seu dinheiro. E por muito tempo eu não tive essa mentalidade, tá? Eu não tive essa mentalidade. Que diferença faz essa mentalidade? Se você tiver consciência de que quem paga o seu salário é o cliente e não a empresa, você vai trabalhar sempre em função de melhor atender o cliente. E quando você trabalha sempre em função de melhor atender o cliente, você cresce muito mais rápido. Porque quem está na alta liderança acima de você, o foco dessas pessoas é o cliente. Agora, se você trabalha só em função de um salário, você não consegue crescer. Porque você não vai agradar quem realmente importa, que é o cliente. Inclusive, se você tiver essa mentalidade, no dia que você vir alguma coisa errada na empresa e o seu argumento for a satisfação do cliente, eu tenho certeza absoluta que você vai ser mais bem ouvida, mais bem ouvido. Porque você vai falar, olha, este processo não faz sentido, porque olha só como o cliente percebe isso. Prejudica. Percebe, gente? Você vai ter muito mais fontes de uma argumentação muito mais poderosa para defender os seus pontos de vista. Certo? Então, bora lá. A primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça. O que importa é o cliente satisfeito. Significa que você tem que fazer tudo o que o cliente quer? Definitivamente não, porque em tributário é uma área que você vai ter que, às vezes, conversar com o cliente e às vezes ele vai ter que fazer aquilo que ele não gostaria. Em tributário tem muito cliente que às vezes quer milagre, quer diminuir a tributação de um jeito que realmente não tem como, quer fazer uns planejamentos tributários muito loucos, que você sabe que vai vir um auto de infração lá na frente, percebe? Então, não estou dizendo aqui que você tem que fazer tudo que o seu cliente quer. Até porque quem é especialista é você. A gente já falou sobre isso. Você não tem que ser especialista? Você que é o especialista. Cabe a você apontar para o seu cliente os perrengues que ele vai passar se ele for por aquele caminho. Tá? Mas você tem que focar em entregar o melhor serviço para o seu cliente. Apontar riscos é o melhor serviço para o seu cliente. Então não é agradar, mas sim entregar a melhor solução dentro de uma matriz de risco que seja aceitável para o seu cliente. E aí, gente, você vai ter cliente que tem um apetite ao risco, tem cliente que apareceu uma tese nova, quero. Tem um planejamento tributário, quero, vamos testar, eu assumo o risco. Tem cliente que é assim, outros não. Você vai ter que conhecer o seu cliente para você atender todos os perfis. Mas veja, o foco é o cliente, beleza? O foco é o cliente. Dentro da empresa que você está, você precisa focar na sua rede de relacionamentos dentro da empresa. Para quê? Para que você atenda melhor o cliente. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu trabalhava em uma dessas empresas, nas duas últimas que eu trabalhei, eu tinha essa função eu fazia nas duas. Eu tinha a função de coordenar todo o contencioso tributário. Então, estou com auto de infração, vinha para mim. Vou entrar com uma ação nova na justiça, vinha para mim. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar todos os documentos para eu defender aquele auto de infração, para eu ajuizar aquela ação, percebe? Quem é que ia conseguir esses documentos para mim? Não era eu. Geralmente eram pessoas de outras equipes. Veja, por isso, quando eu percebi que eu não conseguiria ter sucesso nos meus processos, se eu não tivesse bons relacionamentos com a galera das outras equipes,
Eu tive que perceber isso, eu não ia ter sucesso, porque quem me consegue os documentos são eles, percebe? Então, rede de relacionamentos dentro da empresa que você trabalha, sempre com foco de atender melhor o cliente, tá bom? Essa é uma dica de ouro, de ouro. E por fim, gente, qual é a sua expertise? Vamos traduzir para o português? Qual é a sua fortaleza? Qual é o seu ponto forte? No que é que você é bom? No que é que você agrega valor? Isso determina a sua remuneração. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu lembro que quando eu pedia os documentos, tinham 2 perfis de pessoas. Fulano, me mande o SPED do ano de 2022. A pessoa entrava, mandava o SPED, ponto. Daquele jeito. Esse é um perfil. Ela cumpriu o que eu pedi, cumpriu. Outro perfil de pessoa. Verônica, para que você quer esse SPED? Onde você vai apresentar? Ah, para defender um caso assim, assim, assado. Ah, tá bom. Que informação específica você precisa? A pessoa pegava o SPED, analisava a informação que eu precisava, organizava em pastinhas. Às vezes já me dava tudo grifado. Olha, o que você precisa tá aqui. Fazia planilhas paralelas para eu mostrar aquele cálculo. Percebe a diferença? Tudo organizadinho. As 2 pessoas cumpriram a mesma função, buscar documentos. Uma só fez o básico. Outra mostrou que ela tem uma habilidade maior. Primeiro, de análise. Segundo, de se preocupar com o resultado. Terceiro, de se preocupar com quem vai analisar aqueles documentos, que é o fisco. Quanto melhor eu mandar os documentos para o fisco, mais chance de sucesso eu vou ter no meu caso, percebe? Os perfis das pessoas. E aí é isso que determina a sua remuneração. Você sempre tem que entregar mais do que foi pedido. Porque se você só entrega exatamente aquilo que foi pedido de uma forma básica, eu vou te falar, conversa de gente adulta de novo aqui, ó. Você não faz mais do que a sua obrigação. Você já ganha para isso. É a sua obrigação. Se você quer mais, outros patamares, você vai ter que entregar mais. E é nessas oportunidades que você tem a chance de entregar mais. Percebe? E aí, para facilitar, como é que eu entrego mais? Se você tiver com foco no cliente, isso facilita demais a sua vida. Demais, demais. Foco no cliente. Facilita demais a sua vida. Porque você sabe que... Vamos voltar aqui no meu exemplo? Qual que é a minha função? Eu cuido de todo o contencioso tributário. Eu quero ganhar o caso tributário. Por que é que eu quero ganhar o caso tributário? Porque se eu ganhar o caso, a empresa vai pagar menos tributo. E o que acontece se a empresa pagar menos tributo? A empresa vai ter mais lucro. E o que acontece se a empresa tiver mais lucro? Ela vai investir melhor no atendimento do cliente. Olha o raciocínio amplo que você adquire. Percebe? Saca essa mentalidade? É sobre mentalidade. Essa mentalidade, se você adquirir, você vai ver como você vai ser uma pessoa 10 vezes mais atrativa do que aquele seu coleguinha que tem o mesmo cargo que você. Mas você tem a mentalidade correta. Percebe? Vamos recapitular aqui, ó. Quem paga o seu salário não é a empresa só administra, quem paga é o cliente. Então a sua função é atender esse cliente da melhor forma possível. E não é agradar, tá? Cliente não sabe o que é certo muitas vezes, cliente quer fazer umas coisas mirabolantes, cabe a você ter firmeza para apontar o melhor caminho. 2, você precisa ter uma rede de relacionamentos dentro da empresa que você está, para que você consiga melhor atender o seu cliente. É uma empresa não funciona com uma pessoa só. Se são várias pessoas, quanto mais forte a sua rede de relacionamentos, melhor você vai conseguir as coisas. E por último, a sua habilidade naquilo que você é bom, o jeito que você entrega vai determinar a sua remuneração. Se alguém te pede um documento e você entrega só do jeito que pediram o básico, você já está sendo pago para isso. Se você analisa, dá sugestões. Já aconteceu de gente me entregar até documento a mais. Verônica, eu vi que para isso que você precisa, se você juntar esse documento também, você vai ter um resultado melhor. Percebe? Mentalidade. Você cumprindo esses 3 pilares,
você vai se dar muito melhor e com certeza vai ser 10 vezes mais atrativo do que a galerinha aí que tá só fazendo o que tá na caixinha, tá bom? Um beijo no seu coração, te vejo daqui a pouquinho.